No dia 7 de abril de 2026, o Pentágono dos Estados Unidos fez algo que deveria ter sido comum. O Pentágono apresentou seu pedido de orçamento para o próximo ano fiscal, pedindo aos Estados Unidos recursos para aeronaves, navios, mísseis, tanques e mistérios do orçamento sigiloso que fortalecem suas forças armadas. Em Washington, esse pedido é um grande evento para burocratas e especialistas em políticas públicas que adoram isso. Para a maioria das pessoas, esse é o tipo de documento que só se lê para dormir ou tentar entrar em coma. Mas este ano, a lista de pedidos do Pentágono trouxe algo realmente muito estranho. Um pedido para reservar 54,6 bilhões de dólares para um programa que a grande maioria dos americanos nunca nem ouviu falar. Para colocar esse número em perspectiva, 54,6 bilhões de dólares é aproximadamente a receita anual de empresas como American Airlines, Tyson Foods, Intel, General Dynamics ou Uber. É uma quantia próxima ao PIB do Zimbábue ou da Letônia, Camboja, Líbia ou Bahrein. E talvez mais importante, é pouco menos do que o orçamento de 2026 de todo o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, bem acima do orçamento de 2026 da Força Espacial dos Estados Unidos, e aproximadamente equivalente ao orçamento de 2026 para todos os programas classificados dos Estados Unidos. Então, para onde o Pentágono está enviando somas tão astronômicas de dinheiro para o próximo ano fiscal? Parece a introdução de um filme em que descobrimos que um asteroide está vindo. Bem, na realidade esse seria o Defense Autonomous Warfare Group, mais conhecido como DAWG. Dog. Eu não tenho uma pronúncia atualizada para isso, então é DAWG. Desculpe, eu não sei o que eu... É bem recente. Se nunca ouviu falar da DAWG, então não está por dentro. Desculpe, preciso me recompor. Você não está sozinho. Esse nome só foi reconhecido há menos de um ano e os programas que criaram o DAWG começaram em 2023. No ano fiscal de 2026, o programa DAWG recebeu apenas 225 milhões de dólares, o que significa que se o pedido do Pentágono para o próximo ano for aprovado, o financiamento do programa aumentará em mais de 24.000%. DAWG não dá para justificar essas quantias só com uma nova iniciativa ou tecnologia. É o valor necessário para financiar um novo ramo das Forças Armadas, e temos quase certeza do que exatamente essa força fará. Surgindo do Replicator. Para compreender o Defense Autonomous Warfare Group e a intenção do Pentágono dos Estados Unidos, é preciso voltar a 2023 e conhecer o programa Replicator. Criado sob o presidente Joe Biden, o Replicator foi a primeira grande iniciativa das Forças Armadas dos Estados Unidos em guerra de drones avançada. Claro, os Estados Unidos já sabiam como usar alguns tipos de drones, especificamente drones de ataque e reconhecimento como o Enki-1 Predator, o Enki-9 Reaper e o RQ-4 Global Hawk, entre outros. A iniciativa Replicature buscou entender um novo estilo de guerra com drones, inspirado no que Estados Unidos e o mundo viam nos campos de batalha da Ucrânia. Naquele período, forças ucranianas e russas já haviam mostrado como drones pequenos, baratos e descartáveis mudavam a natureza da guerra. Assim como agora, Moscou e principalmente Kiev usavam drones de consumo para ataques kamikaze, vigilância constante do campo de batalha e missões de ataque de curto alcance. Seus drones eram fabricados em massa, em oficinas ou bunkers e destruíam tanques e veículos de combate pesados por uma fração do custo desses blindados. Mesmo nos primeiros anos do conflito na Ucrânia, era óbvio que a tecnologia de drones estava se desenvolvendo de forma extraordinariamente rápida e que essa tecnologia permitiu que uma nação menor, mais pobre e militarmente muito inferior, enfrentasse uma grande potência militar. Para os Estados Unidos isso era um problema e uma oportunidade. Se não acompanhassem o uso de drones da Ucrânia, poderiam ficar vulneráveis a adversários menos capazes. Mas, se a América, com todo o seu poderio militar, conseguisse dominar essa tecnologia para seu próprio uso, então Washington poderia se tornar ainda mais forte do que já era. A iniciativa Replicator foi a primeira resposta americana e, para dar crédito aos criadores, foi ao menos ambiciosa.
Esperava-se que o programa buscasse todos os tipos de designs inovadores e baratos de drones de uma ampla variedade de startups americanas. Esperava-se que criasse um sistema para Washington solicitar projetos, avaliá-los e produzir milhares de cópias dos melhores designs. Esse foi um passo grande e assustador para a indústria de defesa dos Estados Unidos, onde contratos e aquisições de décadas ainda são padrão. De certa forma, o Replicator foi bem sucedido. As competições realizadas pelos Estados Unidos selecionaram alguns drones que realmente tinham potencial, ao mesmo tempo em que financiaram avanços em softwares que permitiriam enxames de drones coordenados, operações autônomas e muito mais. Mas o programa também enfrentou muitos problemas, não só pela relutância da indústria de defesa americana em se adaptar, mas também por diversos desafios técnicos. Enfrentou oposição de setores do Congresso dos Estados Unidos e expôs os profundos receios das Forças Armadas dos Estados Unidos sobre esse tipo de programa. Sim, comprometer-se a investir em uma nova tecnologia não comprovada era assustador, mas comprometer-se com uma tecnologia nova e não comprovada que se esperava que rapidamente se tornasse obsoleta e depois fosse substituída era ainda mais assustador. Além disso, muitos drones da iniciativa Replicator não passaram no crivo. De acordo com oficiais de defesa ocidentais que falaram anonimamente ao War Fronts, vários projetos replicados foram fracassos completos quando testados em condições reais de combate. Apesar dos muitos desafios do programa, ele foi poupado do fim rápido e silencioso que alguns especialistas em defesa previam quando Biden entregou as chaves da Casa Branca para Donald Trump em sua segunda tentativa de presidência. A iniciativa Replicator foi renomeada para Grupo de Guerra Autônoma de Defesa, ou DOD, como já mencionamos. Formalmente reconhecido pelo almirante Samuel Paparo, chefe do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, em dezembro de 2025 e relatado pela primeira vez alguns meses antes pelo Wall Street Journal. O programa DAWG, renomeado, incorporou a maioria dos fundamentos da iniciativa Replicator, mas com algumas mudanças importantes. Diferente de outros programas antigos da era Biden, o governo Trump não considerava o programa Replicator irrelevante ou desperdício, mas temia que avançasse muito devagar. Alguns legisladores dos Estados Unidos já reconheciam o valor do programa e pressionavam por gastar mais, não apenas alguns pontos percentuais a mais, mas até dobrar, triplicar ou quadruplicar os gastos totais do programa. A tecnologia Replicator que não funcionasse, fosse cara demais ou lenta demais para ser fabricada nas quantidades exigidas, teria que ser abandonada, e o software de drones de Washington já precisava de uma reformulação profunda se fosse ter algum valor daqui para frente. Para se alinhar à nova visão do governo Trump, o programa DAWG passou para a supervisão do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, onde decisões são mais ágeis, o pensamento institucional é mais flexível e programas acelerados costumam ter mais sucesso. Ao fazer a transição para o programa DAWG, Washington também mudou o foco do programa de uma análise mais ampla sobre tecnologia de drones para uma tentativa de se preparar para um futuro conflito com a China. Assim, as exigências do programa mudaram. O Pentágono agora estava em busca de drones autônomos que pudessem percorrer longas distâncias e operar de forma autônoma em um ambiente com interferência de rádio e GPS. Os Estados Unidos precisariam de sistemas baratos, fáceis de implantar em massa e adaptar para operações militares de ilha em ilha ou envio rápido a Taiwan, Okinawa e Coreia do Sul, auxiliando na defesa inicial contra a invasão chinesa. No fim de 2025, segundo o almirante Paparo, os drones DAWG já eram testados e submetidos a simulações de guerra em ambientes seguros. O subsecretário do Pentágono, M.L. Michael, disse que o programa agora prioriza drones maiores, enquanto drones menores, como os ucranianos de visão em primeira pessoa, ficaram sob a iniciativa separada de domínio de drones. A escala das verbas solicitadas pelo Pentágono para o próximo ano fiscal indica que o programa DAWG amadureceu e evoluiu mais rápido do que se pensava. Lembre-se, este é um programa que operou com menos de $250 bilhão em 2026, em comparação com $54 bilhões em 2027, caso o Pentágono consiga o que deseja. Simplificando, essa não é uma quantia de dinheiro que seria destinada a um programa experimental, por mais importante que esse programa possa ser. É uma quantia diretamente comparável ao orçamento do Corpo de Fuzileiros Navais.
o ramo com mais pessoal na ativa do que todas as forças armadas britânicas, italianas ou espanholas. E com mais aeronaves de combate do que o Japão, a Coreia do Sul, a França ou a Arábia Saudita. No War Fronts, não dá para afirmar com certeza o que o Pentágono planeja para o Grupo de Guerra Autônoma de Defesa, mas é provável que Washington anuncie uma força independente de drones como novo ramo das Forças Armadas dos Estados Unidos. Agora, vamos explicar como seria uma força de drones dos Estados Unidos. Mas antes de fazermos isso, gostaríamos de aproveitar um momento para falar sobre o War Fronts, o site premium da nossa equipe, portal de notícias em texto e referência para análise de conflitos globais. No War Fronts, contamos com jornalistas premiados e especialistas para trazer insights sobre guerras, tensões e a geopolítica mundial. Também temos episódios exclusivos em vídeo semanalmente e nossa Briefing Room, uma coletânea de sábado com histórias pouco conhecidas do mundo. No War Fronts, disponibilizamos conteúdos gratuitos semanalmente, como a newsletter War Fronts Weekly, sobre conflitos mundiais, publicada 2 vezes por semana. E o destaque é o War Fronts, 225 milhões de dólares seu ano. Você pode conferir o site e se inscrever se gostar do que encontrar. E agora, vamos voltar aos Estados Unidos e seus drones. Apresentando o SDF. Após 4 anos de guerra na Ucrânia e confirmações em zonas de conflito do Irã a Mianmar, do Sahel aos cartéis mexicanos, a maioria das forças armadas reconhece que a guerra está mudando. A guerra pode estar mudando em uma escala inédita desde a Primeira Guerra Mundial, quando tanques, aviões armados, artilharia moderna, metralhadoras, guerra química e outras inovações transformaram o conflito em algo irreconhecível poucas décadas antes. De certa forma, as evoluções de hoje são mais fáceis de entender. Afinal, a maioria delas tem origem em tecnologia de combate não tripulada de uma forma ou de outra. Mas, enquanto a guerra química, as aeronaves armadas ou os tanques de batalha pesados dependiam de tecnologias que prosperavam em domínios específicos da guerra, com lições que não podiam ser realmente transferidas para outros domínios, a tecnologia dos drones é o oposto. Armas autônomas descartáveis, softwares de enxame inteligentes e outros elementos que valorizam os drones podem ser aplicados a plataformas aéreas, terrestres, marítimas e espaciais. Os Estados Unidos também têm uma posição única para lidar com outra mudança na guerra moderna. Após a Guerra Fria, os Estados Unidos, antes superpotência única, agora precisam se adaptar à impossibilidade de manter campanhas contra-insurgentes contínuas, diante do surgimento de potências como a China. China e potências em declínio, porém imprevisíveis, como a Rússia, são ameaça real ao poderio militar dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos precisem se preparar para enfrentar esses adversários no futuro, não precisam se preparar para o mesmo tipo de guerra travada contra a irmã, a Alemanha ou o Japão na Segunda Guerra Mundial. Citando um artigo do Breaking Defense de 2025, os militares dos Estados Unidos veem adversários mais fortes e entendem que não precisam dominá-los, apenas impedi-los de alcançar seus objetivos. Kiev e seus aliados não precisam marchar sobre Moscou. Eles vencem se a Rússia não conseguir conquistar a Ucrânia. Taipei e seus aliados não precisam incendiar Pequim. Eles ganham se a China não tomar Taiwan. Fim de citação. A estratégia que Friedberg está descrevendo tem um valor real para Washington. Afinal, China e Rússia não querem perder guerras e provavelmente não vão querer travar guerras se acreditarem que o fracasso estratégico é inevitável. Convencer Rússia e China de que uma guerra com os Estados Unidos é má ideia não é fácil, ainda mais pelas limitações do atual arsenal americano. Pegue o F-20 e 2 Raptor, o principal caça furtivo de superioridade aérea dos Estados Unidos. Não é possível afirmar com certeza se ele venceria, por exemplo, o J-20 da China em um confronto direto. Afinal, pelo que sabemos, essas aeronaves nunca se enfrentaram em condições reais de combate. Mas o F-22 parece ser a aeronave superior, o que é ótimo até começarmos a levar em conta considerações práticas. As linhas de produção do F-20 e 2 nos Estados Unidos foram encerradas há muito tempo, e dos 187 aviões no arsenal americano, apenas cerca de 125 são usados pelo país em combate.
No fim de 2024, a prontidão dos F-22 era de apenas 40%, ou seja, de 125 caças, cerca de 50 estavam prontos para combate em um dado momento. Alguns são necessários para defender o território nacional, outros na Europa. Então, sendo otimistas, cerca de 30 F-20 e 2 poderiam responder a uma invasão chinesa de Taiwan em condições ideais. Eles e os F-35 teriam que lidar com centenas de caças furtivos chineses, sem mencionar todo o restante da aviação de combate da China. Esse é apenas um exemplo introdutório para dar uma ideia da dimensão do problema. Mas os desafios dos Estados Unidos ficam consideravelmente mais graves quando levamos em conta a logística de enfrentar um adversário como a China. Caças americanos teriam pouco apoio de reabastecimento, pois aviões de transporte dos Estados Unidos não conseguiriam se aproximar do espaço aéreo chinês para manter os caças próximos do combate por muito tempo. Navios de guerra dos Estados Unidos enfrentariam grande concentração de embarcações chinesas no Mar do Sul da China, determinadas a controlar a rota e isolar Taiwan, fazendo com que os poucos navios americanos na periferia corressem o risco de ser afundados caso tentassem intervir. Os Estados Unidos também teriam dificuldade em enviar tropas a Taiwan após o controle chinês, pois seus transportes aéreos e navais, pouco furtivos, estariam sob risco de retaliação. O pior de tudo é que a China está produzindo navios, aeronaves, veículos terrestres e outros ativos essenciais em um ritmo que os Estados Unidos simplesmente não conseguem igualar. Levaria muitos anos e investimentos em uma escala incompreensível para os Estados Unidos alcançarem, e isso simplesmente não vai acontecer. Mas uma força americana dedicada de drones poderia mudar completamente o jogo, usando as mesmas táticas e estratégias que a Ucrânia já provou serem eficazes em sua luta contra a Rússia. No ar, drones ucranianos de longo alcance devastaram as linhas de suprimento russas e destruíram unidades que estavam se preparando para avançar para a linha de frente, além de atingirem alvos energéticos, de infraestrutura e militares a centenas ou até milhares de quilômetros de distância com uma regularidade impressionante. Drones marítimos ucranianos afundaram vários navios de guerra, incluindo o antigo navio-chefe da frota do Mar Negro da Rússia, o Moskova, agora involuntariamente transformado em submarino. Os drones de longo alcance da Ucrânia causaram grandes danos e ganhos estratégicos a baixo custo em cada caso. A Rússia fez o mesmo, usando drones de design iraniano tão eficazes que até os Estados Unidos agora copiam quase exatamente os projetos, como o novo drone Lucas de Washington, originalmente construído no Irã como Shahed 136. As unidades de drones de curto alcance na linha de frente causaram uma devastação tão incrível que, segundo autoridades ocidentais, os drones ucranianos e russos agora são responsáveis por cerca de 87% de todas as baixas de guerra em ambos os lados. Para os Estados Unidos, superpotência militar, há duas formas de ver o sucesso da Ucrânia. Uma opção é adotar postura defensiva e afirmar que Washington não precisa de medidas rudimentares, pois conta com um exército moderno, algo que a Ucrânia mal sonharia. No curto prazo, isso traz benefícios para Washington, já que seus estrategistas militares não precisam se adaptar a mudanças. Suas principais empresas de defesa podem continuar abocanhando contratos para seus equipamentos já existentes, e os líderes políticos não precisam assumir nenhum dos riscos que vêm ao defender mudanças. Mas a outra opção é Washington olhar para o sucesso da Ucrânia e se perguntar: se a Ucrânia consegue alcançar tudo isso, com um orçamento menor, indústria de defesa movida por startups e sem tempo de preparação, imagine o que os Estados Unidos poderiam alcançar se aplicassem seus recursos para dominar esse novo domínio da guerra. Tão importante quanto a inovação dos Estados Unidos é sua capacidade de atuar em grande escala. A Ucrânia aprendeu que é mais fácil adotar drones no exército com um modelo de duas frentes. A primeira frente é a integração total das unidades em todos os ramos das Forças Armadas, com a infantaria recebendo drones FPV e operadores treinados. Cada unidade recebe drones específicos, navais recebem marítimos, suprimento e logística recebem seus respectivos drones e inteligência recebe drones de inteligência.
A segunda frente é uma força de drones chamada Forças de Sistemas Não Tripulados na Ucrânia, o primeiro ramo militar do tipo no mundo. A Rússia adotou abordagem parecida, criando sua própria força de sistemas não tripulados no fim de 2025 e contando com operadores de drones em toda a linha de frente, independentemente do ramo das Forças Armadas. Dê uma olhada de perto no que os Estados Unidos estão fazendo agora e parece que o país está buscando implementar uma abordagem muito semelhante. A Força Dog, que está prestes a receber quase 55 bilhões de dólares, seria a base para uma futura força dedicada de drones, que deve se concentrar, segundo o subsecretário do Pentágono responsável pelo programa, em drones maiores e drones de ataque de uso único. Drones maiores significam drones com maior alcance ou maior capacidade de carga, ou muitas vezes ambos, o tipo de drone que pode voar ou flutuar por centenas ou milhares de quilômetros de cada vez, se necessário. Esses drones seriam especialmente difíceis para a China enfrentar se tentasse invadir Taiwan pelo mar. Os Estados Unidos evitariam arriscar navios e aeronaves se pudessem enviar milhares de drones aéreos e marítimos ao mesmo tempo para hostilizar, sobrecarregar e afundar embarcações chinesas que tentassem transportar a força de desembarque de Pequim. Essa questão de escala é uma parte fundamental da necessidade de um ramo militar de drones dedicado e separado. Com operadores humanos suficientes no controle e drones disponíveis em quantidade, os Estados Unidos poderiam, teoricamente, coordenar dezenas de milhares de drones ao mesmo tempo, formando-os em ondas sucessivas por meio de uma combinação de posicionamento autônomo, ataques dirigidos por humanos e software de coordenação autônoma de enxames. Além do foco em drones kamikaze maiores do programa DOG, o Pentágono criou o Programa de Dominância de Drones para apoiar drones FPV nas unidades. Esse programa deve espelhar a integração de drones ao estilo ucraniano nos demais ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos, garantindo que Exército, Marinha, Força Aérea, Força Espacial e fuzileiros navais tenham acesso aos drones necessários e saibam usá-los em tempo real para obter o máximo efeito. A guerra na Ucrânia mostrou que conflitos modernos exigem decisões rápidas e eficientes em tempo real, 24 horas por dia, próximas das pequenas unidades, com comando e controle mínimos para máxima eficiência. Os campos de batalha na Ucrânia são vigiados por drones de vigilância, com drones kamikaze prontos para agir, o que faz com que, mesmo nos casos mais lentos, o tempo entre detectar e eliminar um alvo geralmente seja menor que 60 segundos. Essa reação é inviável se os militares precisarem acionar uma força separada de drones sempre que quiserem um ataque com drone FPV. Na verdade, é impossível de alcançar se as unidades tiverem que perder tempo esperando a aprovação de um aparato de comando em qualquer nível acima do batalhão. E mesmo isso já é forçar a barra. Mas, se olharmos um pouco mais de perto o que os Estados Unidos estão fazendo, veremos que DOG e o Programa de Domínio de Drones, na verdade, não são separados. Em depoimento ao Comitê de Serviços Armados do Senado, em março de 2026, o diretor do programa DAG, Major-General Stephen Marks, afirmou que o domínio dos drones atenderá às demandas do combatente. O DOG assegura que essas capacidades estejam alinhadas aos esforços operacionais e à modernização dos serviços. Juntos, estamos construindo a nova memória muscular institucional necessária para garantir que os Estados Unidos mantenham sua vantagem decisiva nesta nova era de guerra. Fecha aspas. Decodificando a linguagem do testemunho no Senado, Marx está apresentando o modelo de duas vias que descrevemos. Unidades para operações de drones complexas e demoradas, além de tecnologias menores feitas para integração na linha de frente. Marx também apontou supervisão na tomada de decisões do lado DOG da iniciativa, definindo estratégias, avaliando necessidades e fornecendo aos combatentes o que precisam na hora certa. Isso reflete o modelo da Ucrânia, onde unidades da linha de frente adquirem armas pelo Brave One, uma espécie de Amazon Marketplace para a guerra com drones. O Brave One é supervisionado e seu arsenal gerenciado por líderes estratégicos e especialistas em drones. Todos os sinais indicam que os Estados Unidos se preparam para agir rapidamente. O programa de domínio de drones é claramente o esforço secundário e deve exigir cerca de 1,1 bilhão de dólares nos próximos 18 meses.
Mas o objetivo é adquirir mais de 200 mil drones de uso único enviados ao campo até janeiro de 2028. Faltam menos de 2 anos. Os projetos exigidos pelo programa e os esforços para testá-los, selecioná-los, comprá-los e criar cadeias de suprimentos para distribuí-los e mantê-los. Provavelmente ficará com o programa DAWG, que em breve terá recursos e equipe para gerenciar essas questões maiores. O Pentágono também espera que mais empresas sejam avaliadas e que suas cadeias de suprimentos evitem componentes estrangeiros sempre que possível. Esse é um esforço industrial de defesa que supera as capacidades de um simples programa de drones de linha de frente. Os 54,6 bilhões de dólares para um ano fiscal são mais adequados para essa tarefa. Devemos deixar claro que o último ponto que vamos apresentar é especulativo. Apesar das tentativas, não conseguimos hipnotizar Pete Hegseth para nos adicionar aos seus conversas no Signal. Até isso acontecer, não poderemos confirmar nossa avaliação pelo governo dos Estados Unidos, mas, com tanto dinheiro destinado ao programa DOG, com uma lista de tarefas tão precisa, cobrindo tantas áreas da defesa americana no campo dos drones, esperamos que o DOG esteja a apenas alguns meses de dar o salto para se tornar um comando de guerra autônomo completo. Com a criação do comando e o grande orçamento previsto pelo Pentágono, o próximo passo do DOG será criar um novo ramo das Forças Armadas dos Estados Unidos para apoiar suas operações. Isso inclui comandos de ataque, logística, treinamento para operar drones e coordenação em campo, além de parcerias industriais de defesa com empresas consolidadas e startups. Envolve criar novos comandos operacionais, doutrina estratégica e táticas inspiradas na Ucrânia ou Rússia, mas adaptadas ao arsenal dos Estados Unidos. Isso significa treinamento, não apenas para ensinar as unidades especializadas em drones a operar sua própria tecnologia, mas para ensinar o pessoal de toda a hierarquia das Forças Armadas dos Estados Unidos a usar drones da mesma forma que seus colegas ucranianos já estão fazendo. Na periferia das operações diárias das Forças Armadas dos Estados Unidos, esses esforços já começaram. Em janeiro de 2026, a iniciativa do Pentágono chamada Swarm Forge colocou pequenas equipes de soldados para guiar enxames de drones contra unidades simuladas de tanques. Em junho, o Pentágono testará tecnologias de enxames de drones de toda a indústria de defesa em um exercício chamado Crucible, no qual empresas competirão para demonstrar enxames de drones que poderão ser fornecidos às unidades operacionais apenas 90 dias depois. O programa de domínio de drones está planejando várias rodadas de competição em seus próprios desafios para tentar encontrar os projetos de drones de ataque unidirecional que combinem o menor custo possível com o máximo impacto possível. No Irã, o drone Lucas, inspirado em modelos iranianos, já está acertando alvos. Os Estados Unidos estão claramente tentando aprender as lições da guerra na Ucrânia, enquanto tentam superar os problemas enraizados e as ineficiências da indústria de defesa americana. Mas a América não é a Ucrânia, e as capacidades ucranianas, por mais notáveis, ainda são só uma fração do que os Estados Unidos podem alcançar se aprenderem a explorar melhor o potencial dos drones. Hoje, a guerra está mudando mais rápido do que em muitas gerações, e toda nação na Terra tem uma escolha a fazer. Elas podem estar na vanguarda ou podem ficar para trás. Embora o War Fronts não possa confirmar nada oficialmente, certamente parece que os Estados Unidos têm um plano para garantir seu lugar na vanguarda. E se estivermos certos, toda a abordagem americana à guerra está prestes a mudar. Obrigado por assistir.